Onde foi? Pronto. Bom, então eu agradeço o convite e achei o convite muito providencial da Francina, porque eu já estava estudando o Seminário 11, vou falar em Fortaleza mês que vem sobre outros capítulos mais adiante, 13, 14 e 15, se vocês quiserem, quando vocês estiverem próximos desses, eu também posso falar. E o que eu estava dizendo... Está convidada já. Ah, obrigada. O que eu estava... Eu meio que me convidei também. O que eu estava dizendo é que cada vez que a gente retoma um seminário assim detidamente, como vocês estão fazendo, de ler parágrafo por parágrafo, a gente pensa em outras coisas, a gente associa com outros filmes, com outros livros que está lendo, entende ele melhor, ou tem uma outra volta sobre o texto, né? E algumas... Então, eu fiz um texto para falar desses 5 capítulos, porque eu assisti uma gravação do estudo de vocês, eu acho que um dos primeiros, eu vi que vocês discutiram e que Francina apresentou o contexto desse seminário. Então, eu vou passar ao largo disso, do contexto desse momento do ensino, desse momento do mundo, desse momento do que estava acontecendo na história da psicanálise na França. Eu vou passar, assim, ao largo disso. E eu fiz aqui um texto, talvez extenso demais, eu não sei se eu consigo falar de tudo isso, e eu queria comentar um filme que eu até falei para a Francina, mas ela não encontrou aí nos streamings, e é um filme em que eu analisei parte por parte do filme com o Seminário 11. Assim, na época eu estava estudando o Seminário 11 e o meu olhar foi do Seminário 11, da repetição e do objeto A, como o olhar como objeto A, quando eu comentei esse filme. Então, se chama Não Se Mova, é um filme italiano, Non Ti Muovere. Eu fiz um pequeno texto, depois eu posso enviar para a Francina e aí os participantes do seminário podem ler. É um filme excelente, Não Se Mova. Eu espero dar tempo de comentar, né? Nessa primeira aula e na segunda, nas 2 primeiras, Lacan faz vários comentários assim religiosos, ele faz referência ao inferno, ao demoníaco, ao Orfeu, então, ao limbo. E aí algumas coisas sobre isso que eu vou comentar, eu já tinha escrito, né, que escrevi um livro que eu imagino que vai surgir, vai sair daqui para o ano que vem, que eu falo sobre o inferno. Aliás, eu escrevi, saiu esse último prelúdio, que é sobre o inferno de Dante e sobre o inferno do ódio, né, para o nosso encontro de Curitiba, que eu aproveito e convido todos. Bom, então vamos lá. O que eu preparei é assim, eu não vou ficar me detendo em cada parágrafo do texto, mas eu preparei, nem sei, são comentários, é um texto grande sobre os 5 primeiros capítulos. Então, sobre isso que é o inconsciente e a repetição, né? Que Jacques Alain Miller, que organiza o seminário, nomeia ali inconsciente e repetição, que eu acho que é o principal do que Lacan está comentando no começo, né? Bom, ele começa a primeira aula dizendo que ele está ali nesse novo local, nesse auditório da École des Hautes Études, que lhe foi cedido por Fernando Brodel, que ele está agradecido por estar nesse local. Eu acho que vocês devem ter visto já o nome de Fernando Brodel, é um historiador, é um sociólogo, ele escreve muitos livros, eu já li livros sobre a história do Mediterrâneo, sobre a história dos judeus, então é uma pessoa importante na intelectualidade aí da França e que dá esse lugar a ele para falar de psicanálise. E ele se coloca como um refugiado, Lacan, ou seja, alguém que não tem lugar, um deslocado, né? E é com isso que ele faz a pergunta, o que é a psicanálise? E ele faz referência a Henri, que é esse psiquiatra, seu colega, mas que, por outro lado, ele
que ele questiona o organodinamismo de Henriet, e Henriet que manteve o texto dele, Lacan, na enciclopédia, né? O texto em que ele escreveu sobre psicanálise. E aí ele repete a pergunta que ele diz que está nesse texto, né? O que funda a psicanálise como praxis? E ele vai dizer, então, o que a funda como praxis? Ele diz que essa é uma pergunta morcego, né? Uma pergunta morcego. Vocês, não sei se vocês discutiram isso, por que ele diz que isso é uma pergunta morcego? Ele já diz isso em outro texto, então, ele diz isso em Radiofonia. Eu acho que é por isso que ele fala aqui que é uma pergunta morcego. Em Radiofonia, nas respostas que Lacan dá ao senhor Georgian na rádio belga, ele é muito incisivo ao denunciar o obscurantismo do discurso universitário. Na sua resposta à segunda pergunta, ele diz assim: o professor voltará ao amanhecer, aquele que recriará o morcego de Hegel. Ele diz que Schopenhauer compara Kant à opereta de Strauss, o morcego. Um homem flerta com uma beldade em um baile de máscara e, ao final, descobre que ela é sua mulher. Esse é o tema do morcego. Para Schopenhauer, Kant é isso. Uma beldade, a filosofia mascarada em que por trás está a religião. Eu vou meio dar uns espaços para tomar água, eu estou meio espirrando e com o nariz escorrendo, talvez eu tenha pego uma gripe ou uma Covid. Não peguei nada durante a pandemia, não sei se é. Para Schopenhauer, então, Kant é isso, uma beldade, a filosofia mascarada em que por trás há a religião. E volta a essa máscara do discurso universitário na quinta resposta na radiofonia, onde ele diz assim: preste a subir no palco do mundo, avanço mascarado. Como ele questiona aqui, fala muito da religião, eu acho que essa pergunta morcego é para dizer assim: a psicanálise não pode mascarar uma praxis que se pareça com a religião, né? É isso. Como Schopenhauer denunciou aqui Kant, para dizer, Kant é religioso, né? Bom, no começo ainda nessa primeira aula, ele sofreu uma censura da IPA, seu ensino foi proscrito, ele fala disso, que ele está do lado de fora. Então, eu acho que fazer essa pergunta morcego talvez seja para dizer a IPA é uma religião, tal como Schopenhauer diz para Kant, é uma religião. Então, ser proscrito, sem possibilidade de retorno, e por isso também ele traz Spinoza, né, que foi proscrito em 1656 pela sinagoga, uma proscrição que estava garantida a impossibilidade de retorno. Então, a religião é isso, ela tem os seus lemas e eles podem durar muito tempo. Veja o que aconteceu ontem com Salman Rushdie. Bom, aí ele pergunta, é a psicanálise uma ciência? Ele responde assim, diferente de Otto Fenichel, que ele vai criticar, que fez uma publicação como se ele fosse um grande coletor, né? Eu acho que o manual de Fenichel é para dizer assim, ele foi ajuntando muitas nosografias e muitas coisas em seu livro. Diferente de Fenichel, então, que é um grande coletor, o que Lacan quer é operar sobre o sintoma. A psicanálise está aí. Diferente, então, de ser uma beldade mascarada que esconde um discurso universitário ou um discurso religioso, uma prática religiosa, o que é diferente, inclusive, de ser um coletor para fazer um manual, um grande manual como o Otto Fenichel. O que a psicanálise tem como praxis é assim, que ela possa operar sobre o sintoma.
né? E é com isso que ele chega. Sua filha é muda, o importante é fazê-la falar. A análise consiste nisso, e não em traço diferencial. Ele está criticando algo do livro de Otto Fenichel. Eu faz muitos anos que não leio esse livro, então eu não lembro o que é. Eu até já dei os livros que eu tinha de Otto Fenichel. A menina muda, com seu traço histérico, constitui seu desejo no movimento mesmo de falar. Eis um exemplo da relação com o desejo com a linguagem. O desejo do analista é que o sujeito fale, é devolver, assim, a dignidade à palavra desvalorizada. A escuta do analista é onde o falante encontra um fiador, né? Isso eu vou resumir como ele conclui essa história da menina muda. E eu queria dar um pequeno exemplo rápido sobre um filme que eu assisti no final de semana passado, se chama O Bombardeio, e esse está no Netflix, tá? Então, um resumo rápido para falar aqui do menino mudo, porque no filme é o menino mudo. Um menino vai de bicicleta pelo campo. A história se passa nos arredores de Copenhague durante a Segunda Guerra. Um avião passa num voo rasante sobre ele. E ele ataca a uma distância um carro. Morre o taxista e 3 garotas que estavam indo a uma festa. Só ele, que larga sua bicicleta e corre até o carro bombardeado, só ele vê o horror. A câmera fica longe. Nós só vemos o carro e o menino olhando perto, olhando para dentro do carro. Ele se traumatiza tanto que ele para de falar. A mãe o leva ao médico, o médico grita com ele, é extremamente grosseiro, manda ele falar, o chama de maricas. É uma cena horrível. Ele só emite sons incompreensíveis, mas faz gestos que entendemos o que ele viu no carro bombardeado. Os olhos arrancados dos mortos, ou de um dos mortos. Ele faz assim e só saem os sons incompreensíveis. Ele faz assim, como se o olho pulou para fora. É essa cena de horror que o emudece, né? Emudece para a linguagem, para articular as palavras. Ele perde as palavras. Os olhos para fora da órbita. A mãe o deixa para morar e estudar numa cidade com familiares. Ele tem também a partir daí, ele tem uma agorafobia, medo de um bombardeio, não pode andar em lugares com o céu aberto. E há um bombardeio na escola onde ele está. A mãe, para protegê-lo um pouco de viver no campo, a mãe o manda para a cidade. E é na cidade, na escola onde ele está, que vai haver um outro bombardeio, porque eles se enganam. Acho que vão pegar o QG da Gestapo e se enganam com o teto e bombardeiam a escola onde ele está. Quer dizer, duplamente ele está no bombardeio. Crianças e professoras mortas, soterradas. Um bombeiro pede para que ele vá anotando os nomes das crianças resgatadas, descrição das vestimentas. Ele entrega os papeizinhos das suas anotações para uma mulher, uma atriz, que está no teatro ao lado da escola e que vai lendo para os familiares. Greta, vestido vermelho. E daí a mãe diz, minha filha. Mas ela começa a se emocionar tanto que ela não consegue mais falar, emocionada. E diz a ele, você que tem que ler agora. Aí ele é convocado a falar, a dizer aos pais que suas filhas e filhos foram resgatados, que estão vivos. E a voz dele volta, com dificuldade. Ali, naquele momento em que ele é convocado a falar, ele responde consentindo. Parou de falar por causa da morte das meninas e volta a falar pelas meninas que sobreviveram. Então, e tem outras coisas no filme que são interessantes, que ele faz um laço, exatamente um menino que não fala com a menina que não come, porque acha que a comida é envenenada. Mas isso eu vou comentar em outro momento, esse filme. Bom, aí Lacan começa, então, esse seminário, que é sobre os conceitos fundamentais,
com o inconsciente e a repetição. O objeto de uma ciência continua o mesmo através dos tempos? Ele vai dizer que não. Da química e da física não são os mesmos de séculos atrás, até agora. Creio que por isso que ele faz uma digressão pela alquimia, que hoje já não tem mais sentido nenhum, mas que já teve sentido histórico. Mas daí ele coloca os conceitos fundamentais da psicanálise, seja ciência ou não, e são os da época de Freud. Então, diferente da química e da física, os conceitos fundamentais da psicanálise são inconsciente, repetição, transferência, pulsão. O que eu acho interessante é que daí, acho que um parágrafo depois ou um antes em que ele diz isso, ele coloca o objeto A e o menos φ, o fálico, o falo simbólico, né? Conceito que é dele, Lacan, que ele definiu. Claro que em função da obra de Freud, da praxis psicanalítica, né? Então, talvez a gente possa responder que também a psicanálise com Lacan deu um passo que ele vai chamar uns seminários mais adiante, no 17, que há um campo que se pode dizer que seja lacaniano, é esse do gozo. Bom, o inconsciente, ele começa assim, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Fala de Lévi-Strauss, das relações humanas, já pré-determinadas, dos significantes que organizam as relações humanas, as estruturas. Com isso, ele conta uma história. O homenzinho que se conta como o outro. Tenho 3 irmãos, Paulo, Ernesto e eu, né? Então, que o sujeito se conte como um outro. Isso Lacan disse, é tão comum nas crianças pequenas, talvez por isso ele diga o homenzinho, né? As crianças pequenas que fazem esses transitivismos e se contam como o outro. Está isso tanto no Estádio do Espelho como no texto de Lacan, Agressividade em Psicanálise. Tem um exemplo que eu acho ótimo, que alguém me contou, que é assim, uma criança muito pequena que tem um bebê, que tem um irmãozinho, vem um novo bebê na família, e essa criança muito pequena joga um talco nesse bebê e corre para a mãe dizer: mãe, mamãe, morri o bebê. Morri o bebê. De como ele se conta como um bebê. E veja que coisa interessante, a troca entre matei e morri. Com uma criança tão pequena, já é um homenzinho, como Lacan diz, como uma criança tão pequena já se serve dos conceitos, já se serve da linguagem. Bom, e Lacan continua falando sobre o inconsciente estruturado como uma linguagem, mas essa ciência do jogo combinatório, que é a linguística, é essa estrutura que dá o estatuto ao inconsciente. Essa estrutura tem uma iância e ela faz função de campo. Veja que é uma estrutura que ele caminha aqui. Eu não sei se dá para dizer que seja aqui, eu acho que é antes, no seminário anterior, quando ele institui aí o objeto A, e que ele vai caminhar para dizer mais adiante, vai dizer no Ator Dito, vai dizer quase 10 anos depois, que essa estrutura é o real. Né? Então, é um inconsciente estruturado como uma linguagem, com uma estrutura que inclui o real, de um sintoma que inclua o real também. E aí ele diz, só existe causa para o que manca. Há a cadeia significante, com sua lei, há a causa, nesse intervalo entre o que claudica. Então, ele tinha dito desde o seminário 6, quando ele diz o sujeito é o que representa um significante para outros, um significante para outro significante. Então, tem o significante, outro significante, um intervalo, um sujeito. Então, ali nessa iância, nesse intervalo, ele vai definir cada vez mais que há uma causa ali. Há um objeto
causa, colocando, então, ele tinha colocado ali o desejo, mas ele coloca aí uma causa a esse desejo, o objeto A, nesse intervalo das leis do significante, que é a causa. Então, o inconsciente nos mostra a ânsia por onde a neurose se conforma a um real, né? Real que bem pode, ele sim, não ser determinado. Estou na página 27 daí. A neurose é essa cicatriz do inconsciente. É uma cicatriz, então, traço, né? Sobretudo traçonário. É por isso que ele vai dizer depois que o inconsciente se manifesta por migalhas. Ele vai dizer, essa migalha pode ser um traço, e se esse traço se repete, pronto, nós já temos aí uma cadeia para fazer a repetição, né? A etiologia das neuroses, aí ele fala da etiologia das neuroses em Freud. Eu não olhei assim todas as novas conferências introdutórias, mas Freud não tem um texto que se chama assim, a etiologia das neuroses. Não sei se vocês você procurou, Francina. Freud tem 2 textos, um texto que é a hereditariedade e a etiologia das neuroses, que está no volume 1, que é um texto de 1896, e depois ele tem um texto que é Meus pontos de vista sobre o papel desempenhado pela sexualidade na etiologia das neuroses, que é de 11 anos depois, que está no volume 7. Eu nem cheguei nesse, eu peguei o primeiro, né, Tá. por analogia, porque o Lacan ele sempre dá a tradução do texto em francês, né, e nem sempre coincide, a gente tem que ficar caçando. Eu acho que a referência é o segundo. Eu vou dizer por que eu acho que ele está se referindo ao segundo. Por 2 coisas que eu percebi no texto. Eu li o texto, então. Li os 2 textos, são textos curtos, vocês podem ler assim rapidamente. Nesse texto de 1900, ele escreveu em 1905 e foi publicado no ano seguinte, nesse volume 7, tá? Freud fala de um... Bom, Lacan diz aqui, então, que Freud marcou que há um não realizado no inconsciente. Há um não realizado que vai aparecer depois, vai aparecer nessa fenda, nessa ânsia, é um achado, mas que é um reachado. Nesse texto, Freud fala na recusa, o que ele não fala no primeiro texto, então, por isso que eu achei que é esse de 1905. E o não realizado que Freud não fala assim não realizado. Freud fala que é alguma coisa que fica parada lá como um infantilismo. Eu acho que é isso que Lacan está chamando o não realizado. Um infantilismo. Mas é uma pergunta que eu mesmo me coloquei aqui. Seria esse não realizado que Lacan marca tanto o que Freud chamou de um infantilismo? Freud diz assim, que a sexualidade como a causa, coloca a sexualidade como causa e há um infantilismo, que é o traumático infantil que permanece lá. Ele fala de uma recusa e que esse infantilismo permanece ali como uma coisa que não vai adiante. Por isso que eu acho que é o texto de 1905 que Lacan está fazendo referência, né? Qual é mesmo o nome do texto, Andréa? O Se de chama 1905? Meus pontos de vista sobre o papel desempenhado pela sexualidade na etiologia das neuroses. Andréia, em qual capítulo que o Lacan fala desse texto? Espera aí. Ele fala desse texto... Não é no primeiro, é no começo do segundo. Andréia, qual que é o primeiro texto que você tinha falado, que está no primeiro volume?
No primeiro volume é Hereditariedade e Etiologia das Neuroses. Está no primeiro volume. Porque tem um texto dele com o título Etiologia das Neuroses, no volume 1. Eu estou aqui sem a edição da Standard, tá, no meu consultório, mas se alguém até puder conferir, o rascunho B tem esse título, Etiologia das Neuroses. Pois eu passei... Meus olhos não pararam nele, Marcelo. Então, vai que ele diga. Rascunho B. Tá, vai que ele diga lá, Freud diga não realizado. Bom, então, de qualquer forma, quem que perguntou em que página ele fala da etiologia das neuroses? Lacan? Tá na página 28 do Seminário 11. Tá, não, eu estava perguntando dos capítulos, porque eu não sei se vocês têm o livro da Diane Strim. Vocês acompanham os seminários com ela, não? Não. A Diane Strim, ela traz em espanhol, eu tenho, depois eu passo para vocês. Então, pelas lições de todos os seminários, ela traz todos os autores que o Lacan falou e todos os textos. Aí eu olhei aqui, do Freud, está escrito La Etiologia de las Neuroses. Então, é provável que tenha esse texto com esse nome mesmo. De que ano? De que ano esse? Aqui ela não colocou, esse não tem o ano, mas eu vou dar uma pesquisada aqui. Bom, então nós já temos aí a etiologia das neuroses em 3 textos, né? Eu passei ao largo desse rascunho aí. Bom, mas vamos continuar, então. Nesse primeiro capítulo ainda, eu estou passeando um pouco aí no primeiro e no segundo capítulo para falar do inconsciente. Nesse primeiro capítulo, em que Lacan fala da excomunhão, ele se compara a Spinoza, objeto de um querem, né? Uma excomunhão sem volta. E ele quer diferenciar a prática analítica da prática religiosa. Fala da pureza da alma, do operador. Estava falando da alquimia, mas também de Descartes, né? E já que ele compara com Freud, podemos colocar Freud aí, né? Porque depois ele vai retomar a comparação de Descartes e Freud para falar do discurso, né? Que ele vai dizer, não foi Freud que instituiu aí um sujeito, foi Descartes. Pois ele retoma no capítulo 2, no capítulo 2 é onde assim, são abundantes as metáforas religiosas, né? Há no inconsciente algo de realizado. Ele volta a isso. O não nascido, um recalque derradeiro. Ele não diz aqui, mas é o Unverdrängung, né? O recalque primeiro, que tem a mesma relação da fazedora de anjos com os limbos. Isso também está na página 28, no parágrafo, logo depois que ele fala da etiologia das neuroses, né? O limbo, umbus, em latim, fronteira, é um lugar onde poucos fiéis haverão de ser purificados. Estou aqui citando o que eu tinha escrito há anos atrás, não sei de onde é que eu tirei. Então, essa fronteira que é o limbo, é uma fronteira entre o céu e o inferno, é um lugar intermediário. Por exemplo, nela ficarão as almas das crianças que morreram antes de serem batizadas. Então, tem uma coisa aí que o limbo não é para purificação, né? Diferente do purgatório, onde é para purificação. Então, os que estão no purgatório são esses que estão no intermediário da purificação, para alcançar o céu, né? Por que ele coloca ali um limbo? Quer dizer, um limbo que não é, que é um lugar, um limbo que não vai para lugar nenhum. O que vocês pensam sobre isso? Bom, há um recalque derradeiro, um limbo, há um intermediário aí, um lugar para a pureza das almas, e é o lugar do não nascido. Eu cheguei a fazer uma relação que o limbo seria exatamente o recalque derradeiro. O recalque derradeiro, o que nunca virá à consciência. E aí a gente pode colocar como isso a ser purificado nesse lugar do não nascido aí,
do inconsciente. O que permanece criança derradeiramente? Seria isso o que Freud chamou de infantilismo? Lacan está chamando um recalque derradeiro, recalque primevo, né? Pronto. Eu encontrei de onde é que eu tirei a referência sobre o limbo. De um texto do cardeal Ratzinger, onde ele fala o que é o limbo, que depois virou o Bento XVI, mas que escrevia muito bem, muitos artigos, e que ele diz assim que ele aboliria, engraçado que ele depois virou Papa, mas como cardeal, ele disse, eu aboliria essa história de limbo, né? Porque é uma simples hipótese teológica. Qual é a diferença do céu e do inferno? Bom, Andréa, diga. Sobre essa questão do limbo, né? Você falou sobre o recalque derradeiro, né? Que nunca vem, que nunca, enfim, nunca sai desse lugar, nunca aparece de alguma maneira. Aí a referência não tem como não lembrar da comédia, né? Porque justamente quando Virgílio explica o limbo para Dante, né? Ele vai falar que é o lugar de onde nunca se sai, ninguém vai sair dali, né? Só ele foi permitido para guiar o Dante, e só quando o Cristo ressuscita que algumas almas eleitas vão sair de lá, de resto não se sai. E tem um ensaio do Agamben, está naquele livro A Comunidade que Vem, que é muito interessante, que eu acho que, de alguma maneira, dá para relacionar com isso que você falou. É um ensaio muito curto, acho que de 1,5 páginas, 2 páginas, na qual ele trabalha com a ideia de que o limbo seria uma espécie assim, de ponto cego da consciência divina, porque quem está no limbo não precisa se preocupar nem com a condenação e nem com a salvação. Digamos, com uma posição de indiferença em relação a Deus. Né? É bem interessante esse ensaio. Então, mas eu não li, Marcelo, mas eu queria dizer que é Lacan que faz isso, quando ele diz que o recalque derradeiro, antes ele disse que o recalque derrama-me ali alguma coisa, isso não é de estranhar, é a relação da fazedora de anjos com os limbos, né? Então, alguma coisa que fica não realizada no recalque, ele relaciona com os limbos. Eu acho que é isso que fica lá, derradeiramente. Andréa, há uma relação disso com o real? Eu estou pensando no limbo, enfim, como isso que não entra na linguagem. Eu acho que ele está caminhando para isso depois, nos próximos capítulos, ele está caminhando para colocar isso. Então, vamos dizer assim, se o inconsciente era essa estrutura da linguagem, quando ele coloca uma iância, uma causa, alguma coisa que é derradeira, que fica lá, não nascida, em que ele não realizada, e que ele relaciona com esse infantilismo que se recusa sempre, como Freud disse. Eu não sei agora se Freud também disse não realizado, né? Porque eu não li esse texto que está no rascunho. Acho que ele está começando a construir aí o real, sim. Fica mais claro no capítulo 3 no capítulo 4 e 5. Né? Bom, depois eu vou comentar um pouco uma conferência da Colette Soler, que eu até sugiro que vocês leiam quando chegar no capítulo 4 e 5, porque ela fala da repetição, né? Que se chama Repetição e Sintoma, está na Estilos 23, né? Onde ela começa dizendo assim, que isso está para Freud já, a repetição e a transferência estão no campo do demoníaco, né? Do demoníaco, e isso está na dinâmica da transferência. Está na dinâmica da transferência,
Então, isso, para mim, durante muito tempo, eu tinha uma tradução onde estava... não estava aí nada de demoníaco, estava em... se alguém tiver a tradução da Imago, do texto Dinâmica da Transferência, pronto, estava traduzido como talento e sorte, o que Freud escreveu em grego, manteve ali na nota de rodapé em grego, daimon e tike. Freud manteve ali, daimon e tike. Né? É por isso que Colette Soler começa dizendo Freud colocou a repetição, colocou a transferência como demoníaca. Né? Bom, eu queria ler aqui um pequeno comentário que eu fiz sobre isso, que é assim, que na verdade, daimon, que virou, ou demon, como Freud escreve em alemão, demônio é o outro sentido aí para os gregos, é um ser intermediário entre os deuses e os humanos. Aqui, Lacan não fala demônio, mas ele usa aqui, ele usa a gnose para dizer os silfos, os gnomos, são esses seres demônios, intermediários. Então, para os gregos, o ser intermediário entre os deuses e os humanos é esse que permite essa ligação, uma espécie de mensageiro de um destino. Eu não sei onde é que está, não sei se vocês encontraram essa parte onde ele fala da gnose, dos silfos. Está no primeiro ou no segundo capítulo? Bom, não vou encontrar agora. Mas, assim, o que eu queria relembrar? Relembrar que Lacan já tinha afirmado, quando fala do seminário da transferência, que no banquete, Diotima diz que Eros é um daimon, Eros é um demônio, colocando em português, né? Em seu artigo Dinâmica da Transferência, Freud começa explicando que cada indivíduo, através da interação, das disposições inatas e das influências dos primeiros anos da infância, estabelece as condições para enamorar-se. Né? São os dois fatores que estabelecem a vida erótica dos sujeitos. E, em seguida, na nota de rodapé, ele rebate a acusação injusta feita à psicanálise de que ela negava a importância de fatores inatos e acentuava o infantil. Né? Freud não esquece do infantil, que se mantém no inconsciente um infantilismo, ele chama. A crítica de Freud é que as pessoas queriam estabelecer uma causa única, mas Freud, mantém as duas. E aí ele escreve em grego, daimon e tike. Eis aí a transferência, daimon, um destino pulsional, né? Então, nessa dinâmica da transferência que eu estudei durante anos, está disposição e acaso. Pronto, disposição e acaso. Não, na Imago está talento e sorte, e na Companhia das Letras está disposição e acaso. Então, depois eu comecei a ler como disposição e acaso. Traduzir tike por sorte não é grande problema, sorte ou acaso, pois a sorte tem esse sentido, mas daimon não é nem talento e nem disposição. Isso sou eu dizendo aqui, tá? É um destino, um espírito que permite ao herói saber qual destino lhe foi estabelecido pelos deuses. Esse é o daimon. Por isso, Heráclito, em seu fragmento 119, disse: o caráter é o destino, daimon, de cada homem. Já Platão, em Crátilo, especula se daimon é sinônimo de démon, que quer dizer saber. Então, Platão ainda faz uma relação entre daimon e saber. Né? É daí que surge para Freud um destino pulsional e
um acaso, sorte, tique. Digo isso já para introduzir o que vão ser os próximos capítulos. Bom, então, eu diria assim, o inconsciente não é um limbo, o inconsciente linguagem não é um limbo, mas ele é um lugar derradeiro. Lá também tem esse limbo que é o recalque primevo, nada a ser purificado disso. Então, há um limbo e há uma fronteira de purificação. Nessa purificação da alma, que Lacan está falando, ele coloca a dúvida. Por isso que ele coloca que há uma pureza de alma em Descartes e uma pureza de alma em Freud. Então, é um eu penso, eu duvido, né? Onde o sujeito duvida, ele encontra uma verdade na mentira. Eu não estou certo, tenho dúvida. Assim ele aproxima Descartes e Freud. A dúvida é o apoio de sua certeza. Algo precisou ser esquecido, recusado, e depois vem como um disfarce. Verkleidung, ele diz. Se para Descartes estou seguro de que penso porque duvido, então por pensar, eu sou para Descartes. Eu estou fazendo um resumo desse momento ali que Lacan fala. Para Freud, de maneira análoga, ele está seguro que um pensamento está lá, mas é um pensamento inconsciente. Freud está seguro, diz Lacan, de que esse pensamento está lá, completamente sozinho de todo o seu eu sou, né? E aí se diferenciam, para Descartes, um Deus perfeito, que assegura a dimensão da verdade, para Freud e Lacan, o grande outro, que mais do que enganador, pode ser enganado. Eu não sei se vocês chegaram nessa parte do enganado. Com isso, digo coisas que já estão no começo do capítulo 3, né? Mas eu vou voltar ao segundo agora. O inferno aparece 2 vezes nesse segundo capítulo. Então, começa com um limbo, né? Com esse não realizado, com um limbo, depois aparece 2 vezes a referência ao inferno. Orfeu, que desce ao Hades, e aí Lacan diz, Eurídice 2 vezes perdida. Eu poderia dizer que somos todos Orfeus. Eu já escrevi isso num artigo que saiu foi em Estilete, eu acho que foi Francina que me pediu um artigo, eu acho que foi isso. Então, é o Orfeu na perda reiterada, repetida. Se o discurso analítico funciona, eu vou lembrar aqui uma outra referência de Lacan, é porque perdemos alguma coisa em outra parte, né? Então, ele estava falando aqui, Lacan, do inconsciente como um tropeço, um desfalecimento, uma rachadura, algo de uma outra temporalidade, que produz uma íance, que se apresenta como um achado, mas é um achado que produz surpresa, mas que é um reachado. E daí, um reachado que está prestes a escapar de novo, instaurando a dimensão da perda. Estou citando, agora eu não sei que página. E lembra de Eurídice 2 vezes perdida. Vocês página podem dizer... 32 na minha, mas o seu é diferente, André, a sua edição, já anotei. A minha edição é dessa época, assim, dos fundadora disso, fundadora daquilo, é da época do dinossauro, então não sei também que página está. Então, aí ele disse, Eurídice 2 vezes perdida, e essa é a imagem mais sensível que poderíamos dar no mito do que a relação de Orfeu analista com o inconsciente, né? Orfeu analista, eu estou dizendo, seguindo aí um prelúdio de Sol Aparício para um encontro internacional, anos atrás. Eu lembro que eu mandei isso no grupo nosso do fórum, porque Sol Aparício diz assim, Orfeu analista é aquele que testemunha a perda reiterada do objeto perdido e reencontrado,
que o sujeito analisante vai fazer. E perdido e reencontrado novamente. É com isso que Lacan entrará nesse que ele coloca como um conceito fundamental, a repetição. Então, ele já coloca como Eurídice perdida, perdida de novo, ele entra aí. É por isso que Sol Aparicio, nesse preâmbulo que eu comento, ela faz a seguinte conclusão: Orfeu analista e Eurídice inconsciente. Então, colocando aí que o inconsciente repete a perda, né? A repetição é com um objeto perdido desde sempre, das Ding, claro. Na psicanálise, se trata de um reencontro com o objeto. Por isso que o Lacan está dizendo que é o reachado, que esteve envolto nas coordenadas do prazer. Ele diz isso num parágrafo aqui, textualmente, colocando, inclusive, o desejo como um limite, mas as coordenadas do prazer, não. Lacan marca que não é que ele é reencontrado, não é que o objeto é reencontrado, mas as coordenadas dele são reencontradas. Por isso que ontem foi muito engraçado, porque a Francina colocou uma meme, que é uma mãe fazendo um ditado ao seu filho muito pequeno, e aí diz assim: precisamos salvar o planeta. Daí ele repete lá, daí ela diz, eu não lembro como é a frase, mas tem a palavra amando. Aí o menino, em vez de vai repetindo o que a mãe dita para ele, daí em vez de dizer amando, ele diz mamando. Amando o menino, mamando. E aí ele faz ali a coordenada do seu objeto perdido, pepeto, pepeto, e daí ele só repete, pepeto. Foi como ele fez uma coordenada da sua perda ali, né? Bom, no começo do 3º capítulo, a frase que Lacan colocou na abertura da interpretação dos sonhos é a segunda referência aí ao inferno. Flectris sine queo superos aqueronta movebo. Se não posso mover os deuses de cima, moverei o aqueronta, né? Frase dita pela deusa Hera numa tentativa aí de ajudar o troiano Enéas, né? Pai, com isso, vejam que ele coloca uma abertura infernal aí, a do inconsciente. Pai, não vês que estou queimando? Do que é que ele queima? Pergunta Lacan. Se não do peso dos pecados do pai. Um filho queima do peso dos pecados do pai. A herança do pai é o seu pecado. O pecado, eu escrevi um capítulo desse livro sobre amores e exílio, que eu acho que se chama quase isso, que eu falei sobre os pecados do pai, e comentei a obra Jovens de um Novo Tempo Despertai, que é de Kenzaburo Oi, onde ele fala da relação dele com... Agora já não sei mais se é no livro de Psicanálise e Educação ou se é nesse de Amores e Exílio, onde ele fala da relação dele com esse filho que tem uma deficiência mental. Bom, e aí eu lembro que eu fui atrás das referências do pecado em Lacan. Estão aí no capítulo de alguma coisa que eu não lembro onde está. Bom, o pecado, aí Lacan vai dizer, é o da repetição e do sintoma. O analista perde ao repetir a posição penitente, diz Lacan, em outro lugar, né? E aí ele faz suas referências, ele faz 3 para falar do pecado do pai. Depois dele falar do sonho, né? Pai, não vejo que estou queimando, porque ele fez a referência à interpretação dos sonhos. Aí ele fala de Hamlet, de Dora e da jovem homossexual, né? Hamlet e o seu pai morto na flor de seus pecados, tem essa frase ali, não sei agora que página está. Dora e seu pai impotente, que ama a senhora K, a quem ela ama por procuração. Lacan marca muito bem isso, que a histérica ama por procuração, já que ela, Dora e sua mãe não são nada para esse homem, assim ela entende. E a jovem homossexual e seu sonho enganoso. E vemos que é um sonho engano, disfarce, como o próprio inconsciente, né?
que engana o pai e Freud na transferência. O senhor quer que eu ame os homens, o senhor terá isso quanto quiser. Sonhos de amor pelos homens. É o desafio em forma de derrisão. Ou seja, ela zomba. É desprezo, zombaria. Eu não sei em que página está também. Acho que está nesse terceiro capítulo. O inconsciente, então, zombeteiro, que diz ao pai, ao outro, que se ama por nada. Mostrar ao pai como se é um falo abstrato, heróico, único e consagrado ao serviço de uma dama. Lacan diz. Aqui, nesse momento do texto, Lacan coloca o desejo como fixado, limitado. Então, o desejo é fixado a essas coordenadas da perda. Né? O desejo do sujeito é o desejo do outro. No caso da jovem homossexual, é o de sustentar o desejo do pai, falo único, e um desejo como unido à lei. Lacan diz. Que lei, então, a gente pode perguntar? Pai, não vês que estou queimando? Né? Então, eu vou passar um pouco alguns parágrafos aqui que Lacan fala e vou ao final dessa discussão dele com o sonho que Freud coloca. Então, ele vai dizer assim, é o real que suporta a fantasia, e a fantasia protege o real. Então, já te respondendo como Lacan termina, eu acho que o terceiro capítulo, Francina, como você colocou, é o real, está aqui, é o real, né? Então, o pai, não vês que estou queimando, protege o real, né? Seria assim, para Freud, esse sonho, essa construção, essa coordenada aí da perda, faz realizar um desejo de um filho vivo, né? Lacan diz outra coisa. Deixa eu ver se eu chego aqui. Depois eu leio aqui uma parte aqui, o que Lacan... Lacan diz assim, Lacan perguntou o que se pode encontrar aí nessa repetição infinita, se não o despertar? Porque Lacan coloca aí a questão que Freud vai dizer mais adiante, lá na sua conferência sobre os sonhos, que está lá nas novas conferências introdutórias. Eu acho que a gente já estudou essa conferência quando a gente começou o seminário 21, onde Freud faz uma mudança e diz que o sonho é para o sujeito dormir. Então, por que esse sonho faz o despertar? Essa é a questão. É um sonho diferente dos sonhos de fazer dormir, né? Lacan perguntou, que encontro pode haver aí, se não repetindo-se infinitamente o despertar? É a realidade faltosa, o que se repete. Está na página 60, daqui da minha versão, tá? Nesse sonho, diz Lacan, é absolutamente exemplar o lugar do real, que vai do trauma à fantasia, na medida em que a fantasia nunca é mais do que a tela que dissimula algo que absolutamente primeiro, de determinante na função da repetição. Então, com isso, ele coloca o trauma, a repetição, né, a fantasia, e também, ele não vai dizer aqui, mas a gente pode colocar o sintoma. Eu vejo que eu já fui lá para a quarta e quinta aula dele. É porque eu fui lendo as 5 e fui fazendo um texto das 5 juntas, tá? E a Colette Soler, nessa conferência 23, nesse número 23 de estilos, tem as 2 conferências dela sobre repetição e sintoma, que ela deu em 1910, deixa eu ver aqui, 2010, em Fortaleza, 2010 em Fortaleza. E ela fala assim, repetição inconsciente, e falta colocar aí porque essa conferência é uma leitura
do Seminário 11, dessa parte do Seminário 11. Tem várias referências aqui que ela está fazendo dessas primeiras aulas do Seminário 11. Por isso que quando eu fui, eu lembrava que Colette Soler tinha falado sobre essas aulas do Seminário 11, mas eu não sei, é porque eu acho que já estou ficando velho. Então, antes eu lembrava exatamente onde estavam as coisas. Eu só lembrava que ela tinha falado em alguma conferência que ela deu, como convidados nos nossos encontros, onde ela comentava bastante a repetição e o inconsciente desse Seminário 11. Daí eu fui atrás e encontrei. Está no número 23 de estilos, e foi em Fortaleza que ela falou. E aí ela diz, então vou colocar o inconsciente, a repetição, e vou colocar o sintoma também aí, tá? Então, nós podemos colocar aqui o inconsciente, a repetição, o trauma, o real, a fantasia, o sintoma, né? Bom, que lei, então? Pai, não vejo que estou queimando? Que lei aí? É essa do trauma e do real que ele coloca. E para finalizar isso do pai, no final do capítulo anterior, o aforismo Deus está morto, nietzschiano, é o abrigo mítico que se achou contra a ameaça de castração. Então, dizer Deus está morto, tudo pode, é um abrigo contra a ameaça de castração. Eu acho que ele termina o terceiro capítulo com isso. Depois de toda essa explanação sobre pai, não vejo que estou queimando, ou é o segundo? Alguém pode me dizer aí? Ah, pronto, é o segundo. O segundo capítulo, ele termina com isso. O mito Deus está morto, ele coloca então isso como mítico, Deus está morto, porque veja que o Deus está morto, e aí tudo pode, é um mito como um abrigo à castração, e é diferente do totem e tabu, onde o pai é morto, mas ele está vivo ali, bem vivo como um mito. E Andréa, ele faz sofrer. Luzia, seu microfone está aberto. Desculpa, já fechei, tá? Desculpa, Andréia. É que eu esbarrei aqui e ele abriu. Obrigada. Tudo bem. Andréia. Bom dia. Desculpa, eu esbarrei mesmo, tá bom? Tá bom. Andréia, esse comentário me fez pensar, né, talvez nesse sentido Dostoiévski esteja mais condizente assim com sentir a castração, né? Eu pensei em Crime e Castigo, não é Crime e Castigo, é os irmãos Karamazov, em que se diz: se Deus está morto, então nada é permitido, né? A lei fica aí. Sim. Então é assim, olha, a ordem é Deus está morto, e isso é uma fantasia que protege contra a ameaça de castração. Depois, no capítulo 3, é toda essa explanação sobre pai, não vejo que estou queimando, Dora é a jovem homossexual e o desejo, e o que se intromete ali, que é o real, que ele vai concluir dizendo isso que eu li, que o real suporta a fantasia e a fantasia protege o real, né? Assim ele termina o terceiro, né? Nessa segunda e terceira, eu vi que várias pessoas estão escrevendo, talvez, mais um pouco adiante aqui no meu texto, só um pouco, eu termino esse terceiro capítulo, e daí você podia ler para mim as perguntas, os comentários, Francina, deixar para as pessoas perguntarem também. Bom, e o filme, Andréa? Tem o comentário do filme. Meu Deus, o filme que eu adorei, que eu relacionei com o Seminário 11. Bom, então,
talvez eu tenha que deixar esses comentários do seminário, da aula 4 e 5 para mais adiante, uma outra vez, e daí eu comento o filme, né? Bom, então, para encerrar aqui, ó, nessa segunda e terceira aula do seminário, Lacan dá vários adjetivos para o inconsciente. Não sei se vocês perceberam isso, são tantos adjetivos para o inconsciente, é o evasivo, é o inconsistente, é o não nascido, é o reachado, são vários. É o marcado pelo signo do engano, é o disfarçado, é o resistente, é o recusado, é o marcado pelo signo da resistência, mas o que ele quer é escapar do ser e do não ser. Ele diz, o inconsciente não é ôntico, ele é ético, né? Ele é ético. Então, até para entender essa discussão do ser, eu remeto vocês ao prelúdio de Beth Rocha Miranda, desse nosso encontro. Eu acho que é o prelúdio 7 ou 8, que está na página do campo lacaniano, né? Não vou discutir agora o que é o ser aqui para Lacan. Então, só que eu queria lembrar que Lacan aqui dá um monte de adjetivos para o inconsciente, mas daí, 6 anos depois, em 1970, em Radiofonia, quando ele vai responder o que é o inconsciente, ele dirá assim, o inconsciente é, ponto. O inconsciente é. Ele diz, o inconsciente, então, não é um conceito-chave, ele responde, ele é. Ser um conceito-chave pressupõe uma fechadura. Assim, o inconsciente apenas é. E se algo pode completar essa frase, é a seguinte: o inconsciente é sua falta a gozar. Eu acho que os 3 capítulos são para marcar isso. O inconsciente é sua falta a gozar. E lá em Radiofonia ele faz assim uma síntese disso. E Lacan marca que ninguém quer saber dessa falta. Por isso fica se arranjando objetos agalmáticos, rapidamente consumíveis, fica se arranjando mitos, Deus está morto, tudo pode, né? Mas a ânsia está aí, a perda está aí. Bom, então eu vou parar aqui no meu texto e vou comentar para vocês esse filme. Esse filme, Não Se Mova, é o seguinte, eu assisti um filme há anos atrás, vocês devem ter assistido, se chama Paris Te Amo. Não sei se vocês lembram, Paris Te Amo. É um filme feito de cenas curtas, 12 diretores são escolhidos para fazer uma homenagem a Paris, tipo o Shot Curts, aquele filme, assim, você, como se fosse, como chama quando o filme é curtinho, tem uma palavra para dizer. Não é curta? Não? É um curta, mas eu achei que tinha outra palavra melhor. Então, são vários curtas que são enlaçados num filme só, 12 diretores. E aí, uma delas é Isabelle Coixet, e ela faz ali uma cena, eu escrevi sobre essa parte da Isabelle Coixet, isso, múltiplo. Então, eu escrevi sobre ela e o ator da cena curta que ela fala em homenagem a Paris pareceu assim um Orfeu, porque é um homem que ficou numa tristeza porque perdeu o amor por sua mulher e daí se apaixona por outra mulher e daí eles têm um encontro, ele e a mulher, onde ele vai dizer, vou te abandonar, e aí ela começa a chorar e ele pensa, meu Deus, ela já sabe que eu vou abandoná-la, e ela diz, eu vou te abandonar, porque eu tenho uma leucemia e eu vou morrer. Tá. Resumindo, ele se apaixona pela mulher e ele a perde de novo, vamos dizer assim. E o ator é esse Sérgio Castellitto, maravilhoso, italiano, que eu fui atrás de ver os filmes dele depois, em função desse Paris Te Amo, que eu vi lá. E aí cheguei a esse filme dele com Penélope Cruz, um filme de 2004. Então, é um filme que ele é um diretor italiano e um ator formidável, e fez esse filme em 2004 com
Penélope Cruz. Se chama Non ti muovere, em italiano. Português está o mesmo título. Tá? Então, o protagonista Timóteo lembra a única cena da filha viva com ele. E aí aparece tocando a música. Voglio trovare un senso in questa vita. Em seguida, uma mulher, que ainda não sabemos quem é, senta-se na chuva. Muitas metáforas da mobilidade, mover-se ou não, ficar parado, as folhas se movem sob a mesa do bar, a rã que vai ser morta pelos meninos, pula e foge, mas é alcançada e abatida. Eu vou comentar até o fim para falar da repetição, então eu já vou dar todos os spoilers do filme. Talvez depois do comentário vocês não vão ter vontade nenhuma de assistir o filme, porque já sabe tudo. Pula e foge, mas ela é alcançada e abatida. Ao médico amigo, porque Timóteo, personagem, o protagonista, é um médico. Ao médico amigo que sai com mulheres, ele pergunta, é sempre a mesma coisa ou muda? Vejam que o filme não se move. Né? A cena do carro estragado, quando ele foi à casa dessa moça, que é uma moça pobre que ele encontra, a impressão da casa pobre, miserável, a mesa arrumada, a toalha certa, um Cristo sobre a cama. Na segunda tentativa de telefonar a alguém, ele acaba ligando para sua casa, sua mulher atende. É uma surpresa. Mas ele desliga sem falar nada. Ele queria falar à mulher sobre a moça pobre, que ele está apaixonado. Em seguida, a cena do estupro, vamos dizer assim. A cena do estupro que acontece repentinamente, sem nada indicar antes que ele iria estuprar a moça. Somos os voyeurs da violência, como ele é da cena da rã abatida. Ele vai para casa, conversa com sua mulher e ficamos sabendo que o pai dele acaba de morrer. Então aparece a primeira cena infantil, antes do pai comunicar que partirá. A rã fugindo e sendo abatida pelos meninos. É uma cena traumática infantil, uma lembrança encobridora, vamos dizer assim. O pai está cheio de tudo, não aguento mais essa miséria de vida, essa casa, esse molho. Timóteo vai à praia com a esposa e escreve na areia que estuprou uma mulher. E do alto, só nós vemos o que está escrito. E a água apaga. A segunda relação sexual com Itália. É assim que a moça se chama. Então, veja só. A Penélope Cruz se chama Itália. Para esse diretor e ator italiano. Né? Também é muito violenta. Ele tampa os olhos dela. E na cena seguinte, tampa o seu rosto com a blusa, com uma violência que sangra seu nariz. Pergunta a ela o que ela faz. Ela sorri e não responde. Fica subentendido que ela é prostituta. Na verdade, nada aponta que o seja. Fica evidenciado que é camareira num hotel. O que fica claro desde o começo é que ela é uma pobre coitada. Ele vai dizer, é uma pobre coitada. Não tiro essa pobre coitada da cabeça. Ela é um dejeto do capitalismo, sem lugar, porque daí mostra os imigrantes, os arredores de Roma, os lugares depredados, os montes de lixo. E é assim que Itália vai andando. Então, eu quero me centrar na relação pulsional, o olhar como objeto A. Na verdade, eu faço mais relações do filme com os próximos capítulos desse seminário. Do personagem Timóteo. A personagem Itália é muito interessante, é um rebotalho da família, a erva daninha para a mãe. Ela chega a dizer, mãe estrangeira, pai abusador, vivendo na miséria, no meio dos destroços dos grandes prédios em construção. Bela metáfora que o diretor faz do que o capitalismo promove, o seu lixo. Bem ao lado das construções grandiosas, metáfora da Itália, que não consegue conter a imigração, sobretudo dos imigrantes dos Balcãs, porque os romenos aparecem muito. E ela é filha de albanesa. Né? Será por acaso que sua mãe é albanesa? Que seus amigos são ciganos? A maldade dele, Timóteo, provoca o cachorro da sogra, fazendo menção de que o alimentará.
quando ele se aproxima, o chuta. Seu amigo vem lhe contar que a mulher o deixou, dizendo que ele é cruel, pois estraga tudo que toca. Timóteo responde: somos todos um pouco assim. Mas há uma mudança. O sexo feroz passa a ser com a mulher, e as cenas com Itália passam a ser amorosas. Ele chega em casa de viagem e não fica feliz em rever a mulher. Ele tinha levado Itália ao congresso médico com ele. É o momento exato em que a mulher percebe que ele tem outra, mas não diz nada. Aliás, coisa comum. Outro momento em que percebe que a outra mulher é quando, ao final da cena de sexo com ela, sobre a mesinha da sala, ela olha de uma forma interrogativa para ele. Parece que ela gosta de tudo o que aconteceu. Itália conta para Timóteo a cena em que é abusada pelo homem, que lhe dá um vestido, que depois vamos saber que é seu pai. E diz: eu não conseguia me mover. Ele fica muito agoniado. É ele que irá relacionar a violência desse homem com a sua. É um homem endividado, tanto que diz que vai se separar da mulher. Se ele deixa a mulher, ele repete a miséria paterna. Se ele fica com Itália, sente que conserta a escolha do pai. Ele se apaixonou por ela, uma pobre desgraçada. Um filho de um pai que abandona a família, que se cansou da miséria, se apaixona por uma pobre desgraçada, né? E ele até leva grudado no peito o símbolo desse amor. I love Italy. É a camiseta que ele usa em algumas das cenas. Volta a cena da filha entre a vida e a morte. Ele tentando reanimá-la, diz: me ajuda, filha. Diga que ainda vale alguma coisa. Nenhum pai tem valor, nem o pai dele, que só reclamou das pobrezas da casa e saiu, deixando, nem o pai de Itália, que é um abusador, e nem ele como pai, Timóteo. Itália faz o aborto depois que sorrateiramente o vê com a mulher e ela coloca a mão na barriga. A mulher dele também está grávida. Rapidamente entende que a mulher está grávida e diz: a minha vida foi toda assim, cheia de pequenos sinais a mim destinados. A filha dele nasce e ele perde a mulher que ama. Itália pergunta se ele está feliz. Como posso estar feliz? Podemos colocar a pergunta de outra forma. Como um filho pode não ser um peso? Ela avisa que está voltando para sua cidade. Ele diz: não se mova. Ele parte com ela, abandonando a casa, vê-se grandes faixas de divulgação dos novos apartamentos. Toca: amore non me lascia più, seremo insieme, coraggio, amore fragile. Seria assim: amor, não me deixe mais, nós vamos ficar juntos, coragem, meu amor frágil. E depois ele tem que fazer uma operação nela. Itália. Nessa operação foi a única vez que ele pediu ajuda a Deus. O não se mova, então, evidencia tanto a perda que sobreviverá à morte, no caso da Han, depois da cena em que teme que a médica vá lhe comunicar que a filha morreu. Aliás, ele faz essa operação pela sua culpa. A filha vai morrer para pagar seus pecados, ele pensa. O peso dos pecados do pai, como diz Lacan na página 38 do Seminário 11. Em Hamlet e em Édipo se trata disso. Quando a filha sobrevive, ele passa pelo corredor e vê o namoradinho dela, o top secret de seu diário. Nervosíssimo, sorri com certa felicidade. A filha pode ter um destino diferente do dele e do da mãe dele. Ele se casa, seguindo o ideal paterno, mas o encontro com Itália é que mostra que o seu desejo continua bem edipiano. A filha pode ter um homem que goste dela. E ele pode deixar de sentir culpa pela morte de Itália. Itália morreu. Assim, deixando a fixação dele nos sapatos vermelhos, porque ele lembra do sapato vermelho, que era o fetiche aí, que era o sapato de Itália. Quero lembrar que Itália é o formato de um sapato, uma bota, né?
Quando entrega o sapato, novamente aparece a música do início. Voglio trovare un senso in questa storia. Há que trovare um senso em questa moglie. Quer dizer, quero encontrar um sentido nessa história, quero encontrar um sentido nessa mulher. Aqui, para além do sentido da vida, uma pergunta em versão italiana sobre o que quer essa mulher, né? O automaton é essa repetição significante. Para Aristóteles, o que se move por si mesmo. Da miséria que o pai transmite ao filho, o abandono, ir embora e deixá-lo. O não se mova evidencia isso, a ida do pai, mas também que com esse abandono do pai, ele fica à mercê de sua maldade. A morte da rã, que é a metáfora do gozo dele do olhar. A maldade, somos todos cruéis, ele responde ao amigo. E se o somos, o pai é o culpado. Pai, não vês que estou queimando? E o pai não vê, né? Manuel Baldissa afirma que o impressionante nesse sonho que Freud descreve, pai, não vês que estou queimando, e que Lacan retoma exatamente nesse seminário 11, é o olhar e a voz como objeto A. Isso vai ficar claro na segunda parte desse seminário, quando Lacan entrar na voz e no olhar. Eu acho que por isso que ele já está colocando esse sonho aí. Esse sonho, que é um questionamento radical da função paterna, é apresentado nesse ano em que o seminário Os Nomes do Pai não pôde ser dado em decorrência de sua excomunhão. Se produz uma torção interessantíssima na relação pai-filho, sinistramente mesclada com as perguntas: o que causou a febre? O que causou a morte do filho? Quem desejou sua morte? Quem desejou sua vida? E, para tanto, o fez mortal. Aparece a questão do que Lacan nomeia como o peso dos pecados do pai, do real do gozo do pai. A difícil questão do pai real, a que Lacan desenvolverá nos anos posteriores a esse seminário. Então, a repetição é a história significante, mas não o do encontro com o objeto, mas do reencontro com suas coordenadas. Isso não está aqui no meu texto, estou complementando agora. Mas o para além da dívida paterna, do mito individual, acredito que o que fica evidente é o olhar como objeto A. E isso não tem a ver com o pai, isso lhe é próprio do sujeito. Isso é o do gozo. Quando fala da pulsão escópica, no capítulo 14, Lacan pergunta: no momento do ato do voyeur, onde está o sujeito? Onde está o objeto? O sujeito não está lá enquanto tratando-se de ver, no nível da pulsão do ver. E Lacan continua dizendo que o olhar é esse objeto perdido. E aí faz o sentido o poema de Aragon, que está no começo do capítulo 2, que vocês vão, eu acho que entrar nesse capítulo, ou já estão nele. Um olho vazio, habitado pela ausência de ti, que faz sua cegueira. E repentinamente reencontrado na conflagração da vergonha pela introdução do outro. Lacan diz isso na página 173, aqui do meu. E aí ele responde: o que o sujeito procura ver é uma ausência, uma sombra. De trás da cortina é o que o voyeur procura. Ou, a partir de Timóteo, é uma miséria, os vestígios da morte de um objeto que já se foi, que já morreu. Itália já morreu, já se perdeu. E é porque já se foi que ele pede que fique imóvel. Mas todas as coisas se movem e nada permanece imóvel. Estou citando Heráclito aqui. Se na relação entre ele e o pai a miséria que fica evidente é a material, entre ele e sua filha fica claro que a verdadeira miséria que o pai transmite ao filho é a condição mortal. E com isso chegamos à frase de Heráclito, que está na epígrafe desse capítulo 14. Ao arco é dado o nome da vida, bios, e sua obra é a morte. Por que essa frase? Respondo: porque vai usar a metáfora do arco para falar da pulsão. Como uma flecha, ela faz um arco, é o seu trajeto, ain.
e contorna o seu alvo, o goal. Mas creio que também que Heráclito está aqui, para Lacan, como uma epígrafe, porque ele é o filósofo que diz que tudo se move. Todas as coisas sensíveis estão num perpétuo fluxo e não podem ser objeto da ciência. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Tudo flui, nada persiste, nem permanece o mesmo. Segundo Aristóteles, Heráclito retira do universo a tranquilidade. E continua, ele diz, nós nos mesmos rios entramos, então entramos, somos e não somos. E também que o ser não é mais que o não ser, tudo é devir. E na pulsão é uma força, e na pulsão que essa força constante, o que se mantém? O que é variável? O que se repete é o mesmo? Não. Eu acho que Heráclito está aí, para Lacan, para dizer que a repetição também traz o novo. Não é o puro automaton aí. Então, o tudo flui e nada permanece o mesmo de Heráclito serve a Lacan para mostrar a constância e, ao mesmo tempo, a variedade da pulsão. Variedade e variedade, né? Ela é variável aí também. Digo assim não por erro, mas para marcar como Lacan falará do sintoma. Pronto, acabou. Andréia, muito obrigada. Gente, a gente podia... Né? Foi muito bom. Muito bom, Andréia. Obrigada. Muito obrigada. Consegui falar metade. Consegui falar metade. Eu ia falar tudo, mas você escolheu o filme, Francina, e eu acabei vendo que eu falei várias coisas sobre esse seminário no filme. Então... André, o Marcelo queria fazer uma pergunta, ele precisa sair, então eu vou passar a palavra para ele primeiro. Ok. Oi, parabéns pela sua fala, Andréia. Sempre muito bom te ouvir. Antes da minha pergunta, só rapidamente, sobre essa passagem do Heráclito, que é epígrafe, ele fala de vida e morte, mas também porque em grego, bios e arco, elas são escritas da mesma maneira, a grafia é a mesma, bios, bios e bios. Então, Sim. eu acho que o Donald Schiller, inclusive, o helenista, tradutor de Joyce, ele tem um livro sobre Heráclito, no qual ele discute isso também, a ideia de vida e morte na palavra, no arco, enfim. Mas eu quero voltar ao que você falou sobre, né, esse momento aí do seminário, no qual Lacan ele usa de muitos adjetivos para se nomear o inconsciente, né? Enfim, né? São vários nomes, vários significantes aí para se nomear aquilo que não pode ser nomeado. O que me remete, por exemplo, àquela famosa passagem do Grande Sertão Veredas do Rosa, no qual se tem o nome do diabo, né? Que, enfim, aquilo que não pode ser nomeado, você, de alguma maneira, em profusão, você cria, né, significantes para se dizer, né? O que não pode ser dito. Não só em relação a isso, né? Geralmente, as palavras que são tabus nas línguas, elas são as que têm mais, né, sinônimos. E aí eu lembrei que a aula, enfim, do seminário que não foi realizado, de 63, né, que é Os Nomes do Pai, Sim. Eu acho que na edição brasileira ela se encontra naquele livrinho que a Zahar... Naqueles livrinhos. Isso, junto com o Real Simbólico Imaginário. Quando se fala inconsciente é aquele que é, eu lembrei que numa passagem o Lacan está discutindo a fala de Yahvé no Êxodo, né? E aí ele entra na questão de que, né, o Yahvé não estaria falando eu sou aquele que sou, mas eu sou aquele que é. Né? Que eu não sei se está preciso em relação ao hebraico, eu não conheço hebraico, né? Mas você acha que a relação é essa também passa por aí, por esse mito, né? Porque ele está falando praticamente na aula anterior a esse seminário, né? O nome do pai. Eu acho exatamente a melhor explicação.
A melhor explicação que você deu para explicar isso que ele diz, os deuses são do real. Tá aí. Obrigado, André. Era só isso mesmo. Uhum. A Rocio. Oi, bom dia. Bom dia. Ai, Andréia, eu gostei tanto da sua fala. Eu fiquei muito emocionada com esse filme. Confesso que até chorei, porque esse filme é emocionante. é emocionante. E eu amo spoiler, viu? Todo mundo, assim, quando vai, né, os pacientes falam, não vou contar porque vai dar spoiler. Não, eu gosto de ir. Então, criei muitas imagens e foi muito, muito bonito mesmo. Eu amei. Nem sei, não quero assistir porque eu acho que eu já passei por tudo, né? Chorei no final um monte do filme. Mas eu queria perguntar, Andréia, essa parte que você leu do Seminário 11, que você fala do lugar do real, que vai do trauma à fantasia, o Lacan, no final dessa tem isso no Seminário 11, ele fala, a triebe, diz Freud, né? Ele fala, é a triebe. E eu não sei porquê, assim, mas eu leio como se ele estivesse falando, é a triebe, tipo assim, enfatizando que é a pulsão. E que ali ele retorna e fala assim, o que nos faz despertar é a realidade escondida por trás da falta, né? Eu acho que é isso, né? Que tem um lugar de uma representação, né? Ele fala, isso é a triebe. E eu gosto bastante desse sonho, né, que ele fala realmente, não vês, né, pai, não vês. E aí eu li essa parte por conta desse sonho, que uma vez eu li esse sonho e eu fiquei também pensando, né, será que esse pai se sente culpado, né, será que esse pai quer salvar o filho? E daí eu entendi que, na verdade, talvez o Lacan estava falando de uma outra coisa, e quando eu li, me pareceu que essa falta estrutural que todos os pais estão condenados a transmitir para o seu filho, né? A condição moral. Isso, né? E a triebe, eu fiquei pensando assim, essa triebe é o desejo de restituir o objeto perdido, né? A partir do filme que você foi comentando, falando, sempre de uma perda, de uma coisa. Sim. Mas aí ele diz assim, não se reencontra os objetos, só as suas coordenadas, e perder de novo. Que eu acho que é por isso que ele coloca aqui Orfeu. Orfeu está aqui porque é esse que toda vez perde a mulher quando ele procura. Quanto mais ele busca, mais ele perde. E o que faz o pai acordar é o pai não vês, né? Que o pai não vê, né? Não sabe. Essa é a pulsão escópica, será ou não? O que faria o pai acordar? Mas veja, se o pai acorda e vê, o pai está no seu gozo aí, né? Porque uma coisa é o pai na cadeia significante, o pai do amor, o objeto A, como olhar e voz, é o gozo. E nisso cada um é um, né? Não é como o pai que ele goza daí, é como um sujeito. Quer dizer, não é nem como um sujeito, é como um ser que ele goza ali. Mas eu acho que isso vai ficar mais claro mais na segunda parte do seminário, que é sobre o olhar, né? Andréia, pode falar? Oi. Obrigada. Tem o Joseph que tá na frente, Luzia. Porque eu não sei mexer com as redes, não consigo ver nada, a não ser você. Aí depois você me dá a palavra. É só uma pergunta. Pergunte, então. Não, aqui eu fiquei... Quando você falou, eu não lembro de ter lido isso no Lacan, quando você fala o inconsciente Eu me lembrei do Freud, quando Freud fala que as pulsões são nossos mitemas, são nossos mitos. Então, eu fiquei, será que o inconsciente, quando eu digo inconsciente o inconsciente também estaria nessa frase do Freud, da pulsão, que é nosso mito, nosso mito? Assim, foi isso que eu pensei. Okay. Não sei se você concorda. Eu vou responder e depois o Joseph, eu ia dizer, o Joseph faz a pergunta. O inconsciente também está nos mitos, mas ele não é só isso. Então, a gente pode pensar... E aliás, eu estava vendo
revendo essa conferência de Colette Soler, é a conferência de 2010, que ela fez em Fortaleza. No ano anterior, ela fez uma conferência, então, em 2009, que ela fala do inconsciente real em São Paulo. Também está publicada em Estilos. Então, a gente pode pensar que quando ela fala o inconsciente real, a gente pode pensar exatamente desse que é o derradeiro. Eu acho que... Então, o que Lacan está dizendo há um lugar aí de um limbo, que é o recalque derradeiro. A gente pode chamar isso de inconsciente real aqui nesse momento. E há isso dos mitos pulsionais. O inconsciente também. Agora, isso é o que ele coloca que pode se purificar. Quando ele fala purificar as ideias, é assim. Ele dá o exemplo. Eu penso, então eu duvido. Então, aonde aparece a dúvida, pode vir o inconsciente como um reachado, algo que vem. Mas isso não é o inconsciente real. O inconsciente real são só coordenadas que você vai procurar para reencontrar algo e vai salientar, na verdade, a perda. E, o inconsciente ele diz, na radiofonia. Pronto? Não sei se eu te respondi assim. Eu entendi assim, que também é mito, mas é para além, tem mais do que um mito, pode-se fazer construções dentro do que é diferente da pulsão, que é a céfalo. Ele já tem algumas coordenadas dos objetos, seria isso? Sim. E ele investe sim. na libido. Aí seria o mais além por causa da libido, que investe nos objetos. Já seria o representante da representação. Já Isso. estaria também para além do mito. Não sei se eu estou entendendo. Não, mas eu colocaria também o representanzen como isso que é do mítico, isso tudo que se escreve, né? E a gente colocaria que também, quando ele está colocando limbos e uma iância e uma perda que é reiterada, eu acho que ele está colocando alguma coisa que não cessa de não se escrever. Né? Como no caso da pulsão, que está sempre lá insistindo. Acho que é o pulsional, talvez, do inconsciente, que vai mais além do que ser só um mito. Né? Obrigada, Andréia, que essa é a minha... Tá bom, foi um prazer te ver e te escutar no seu sotaque português, que eu acho tão lindo. Peço desculpa ao menino, mas eu entrei porque eu não só vejo... vejo, não vejo, eu não consegui abrir para botar a mãozinha, tá bom? Tá certo. Tá, tchau, André, prazer, tá? Tchau. José, cadê você? Aparece aqui. Oi, tudo bom? Muito tudo bom bem, te escutar. Você? Tudo bem, muito bom te escutar sempre. Eu vou tentar fazer aqui uma pergunta. Você tocou muito que tem essa coisa religiosa, né? O Lacan fala muito de pecado, e aí eu acho que tem uma parte que você não tratou, que eu queria tratar, que é do pecado original da análise, que ele fala que a histérica nos põe, eu diria, na pista de um certo pecado original da análise, que é preciso que haja um, e que o verdadeiro é talvez o fato de que Freud foi jamais analisado. E aí eu fiquei pensando, né, que é esse pecado original, e que tem também o recalque primevo, e do limbo, né, que é uma fronteira, e depois a purificação. Então, fiquei pensando assim, que não é só do Freud esse pecado original, mas é de geral, né? Tá todo mundo, de certa forma, num limbo, e como falante, não sei se eu estou viajando, mas se eu tiver, tudo bem também, né? Mas também como falante, essa chance de pureza é totalmente vetada, né? Então não me parece que seja um pecado do Freud, até porque depois do limbo, do não realizado, ele também toca no umbigo do sonho, né? Então, de alguma coisa sempre que não tem como purificar, não tem como chegar lá e falar agora o inconsciente, embora o inconsciente diga que inconsciente não tem como dizer eu sou, né? Estou sempre nessas fronteiras. Então, eu queria saber se a gente poderia pensar que isso é para geral, tá todo mundo nesse pecado original, não só o Freud, que foi o primeiro, afinal. E para falar uma coisa sobre o hebraico, que o Deus fala, eu serei o que serei.
não é no presente, né? No futuro. Enfim, era isso. Eu acho, Joseph. Então, eu digo Joseph ou Joseph? Joseph. Outro dia, um cara perguntou como escrevia meu nome, aí quando ele viu que era com F, ele falou, brasileiro! Eu adorei, porque geralmente não remete. Né? Joseph, eu acho que sim, somos falantes e pecadores. Eu acho que é por isso que Lacan diz que é a religião verdadeira essa. Então, a nossa condição mortal é de pecador, vamos dizer assim. Né? Essa história de purificação. Bom, depois ele vai falar, então, de ir ao inferno, repetir a perda, e depois mover o Aqueronte para dizer a condição infernal e demoníaca que é, né? A condição humana. Só tenho a concordar com você. Obrigado. Bom, mais alguém? Andréa, enfim, você havia falado uma questão do tempo, né, Andréa? Já foi. Se ninguém mais tivesse uma pergunta, a gente pode ir se encaminhando, né? Isso. E depois, assim, como eu vou falar de outros capítulos desse seminário em Fortaleza, talvez eu possa também estudar com vocês mais adiante, né? Quando vocês estiverem mais adiante nos capítulos, eu volte. Te agradeço muito o convite. Nós é que agradecemos a sua presença, foi fantástico, muito obrigada. E aos demais, os espero daqui 15 dias para continuarmos essa leitura de Formiguinha, agora à luz, né, de tudo que a Andréa trouxe para a gente, porque ela já se adiantou nos capítulos, enfim. E aí a gente pode ir pescando e trazendo nossos olhares também. Estão todos convidados. Bom. Muito obrigada a todos. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Obrigada, Andréa, foi ótimo. Muito obrigada. Bom final de semana para todos. Obrigada. Obrigada. Bom sábado. Obrigada, Andréa.